pessoal, o tema da nossa aula de hoje é sobre Platão, filósofo, discípulo de Sócrates, e comentarei sobre os seguintes tópicos. Algumas particularidades da vida de Platão, algumas informações que não comentei no último encontro. Comentarei também sobre as obras de Platão. Na verdade, eu já até fiz alguma introdução sobre esse assunto, mas retomarei hoje com alguns detalhes. E comentarei também sobre as doutrinas não escritas de Platão, que são os cursos que Platão ministrou na academia, na sua escola, e que não foram redigidos, não foram escritos pelo próprio Platão, e que são citados por Aristóteles. E também comentarei sobre os diálogos de Platão, né? No caso, os diálogos platônicos e o de Sócrates, né? A diferença onde termina Platão, onde termina Sócrates e começa Platão. Bom, sobre Platão, como já comentei no último encontro, Platão é considerado um dos principais alunos e discípulos de Sócrates, né, ao lado dos chamados socráticos menores, que já citei nos últimos encontros. Platão viveu aí por volta do transição do século V, início do século IV, antes de Cristo, né? E era filho de uma família aristocrática na Grécia, em Atenas, e Platão tinha um propósito de vida, já tinha assim o seu destino traçado, que seria se dedicar ao mundo da política, né? Essa escolha de Platão não se deu por acaso, porque a família de Platão, na verdade, tinha uma certa influência em Atenas. Por exemplo, o pai de Platão descendia de uma dinastia, ele descendia de um rei bastante famoso na história da Grécia, chamado Crobus, e a sua mãe descendia de Solon, da família de Solon, que foi um legislador bastante famoso em Atenas, né? Então, a família de Platão era uma família muito importante em Atenas, né, na Grécia. Então, havia ali uma expectativa de que Platão fosse se dedicar ao mundo da política, né? E, de fato, ele acaba mudando esse projeto depois do que aconteceu com Sócrates, né? Platão ficou extremamente decepcionado com a democracia ateniense e ele então abandona esse projeto de vida para se dedicar apenas à filosofia, né? Bom, logo após a morte de Sócrates, assim como os outros alunos de Sócrates, Platão acabou também saindo de Atenas, ele saiu de Atenas e consta que ele passou por várias cidades, né? E aí há várias interpretações. Algumas dizem que Platão temia pela própria vida, assim como os demais socráticos, né, os seguidores de Sócrates. Bom, uma vez que Sócrates foi condenado da forma como foi, de forma injusta, então os discípulos ficaram temerosos. Então muitos acabaram saindo ali de Atenas por um tempo, né? Platão então passou pela região de Mégara, a mesma cidade lá de Euclides. Euclides, aquele que foi aluno também de Sócrates, que foi também estudioso de Parmênides. Euclides que fundou a escola, uma escola que tem elementos da filosofia de Parmênides com elementos da filosofia de Sócrates, né? Bom, ele passou também por Siracusa, na Itália. Alguns historiadores da filosofia dizem que Platão também chegou a passar pela região do Egito, ali no norte da África, em Cirene e também na região de Egina, né? De Egina, desculpa. Bom, essa interpretação de que Platão passou pelo norte da África, isso ainda é questionável, mas há uma linha que diz que ele também participou, que ele passou uma época ali nessa região. Bom, o que nós sabemos é que nessas viagens, Platão travou contato com duas figuras importantes que vale a pena a gente destacar aqui. A primeira foi com um pitagórico chamado Árquita, que era um matemático, né, um pitagórico, discípulo de Pitágoras, aquele lá que era pré-socrático, que ensinava que todas as coisas provêm dos números, que o arqué é o número. E com Árquita, então, Platão teria conhecido um pouco da filosofia de Pitágoras. Bom, depois ele travou contato, né, fez contato com um tirano chamado Dionísio I, que era um governador ali, alguém de muita expressão no campo da política, na região de Siracusa. Lá, Platão foi então convidado por Dionísio para ser um tipo de preceptor, professor, né? Preceptor é professor que era muito comum naquela época. As pessoas que tinham condições geralmente contratavam um preceptor para ou ensinar os filhos ou aprender, ou a si próprio, né? No caso, contratavam um professor particular. E foi o que aconteceu com Platão. Então, Platão foi convidado e ele tornou-se preceptor de Dionísio. Mas logo depois teve aí uns problemas entre Platão e Dionísio. Dionísio acabou mandando prender Platão. Platão foi preso lá em Siracusa e depois de algum tempo ele conseguiu fugir, né? Conseguiu fugir da região de Siracusa e retornou para Atenas.
Em Atenas, Platão então funda a sua academia, que foi a sua primeira, a sua escola, né? E o termo academia, algumas interpretações, algumas versões dizem que esse nome, academia, vem do nome de um amigo de Platão chamado Academos, que teria supostamente doado o terreno onde Platão construiu a escola, né? Bom, o que é importante destacar essa escola? Porque temos aqui, como já comentei em outros momentos, o primeiro protótipo de universidade que vai surgir no Ocidente, né? A Academia de Platão vai inaugurar uma tradição que até então não era muito comum. Aí alguém pode falar, professor, mas antes de Platão tinha as escolas filosóficas dos pré-socráticos. Não, é verdade, tinha, mas não era igual à academia. A academia vai ter uma estrutura, vai ter um espaço físico, enquanto que as escolas filosóficas dos pré-socráticos são mais escolas no sentido de ideias em comum, de teorias, mas não que havia um espaço onde eles se reuniam, nada disso, né? Então, a escola de Platão, a academia, será o protótipo, será então um modelo aí para as universidades que vão surgir mais tarde aqui no Ocidente, como por exemplo a Universidade de Oxford, na Inglaterra, a Universidade de Bolonha, a Universidade de Pádua, na Itália, a Universidade de Paris, na França, a Universidade de Lisboa, enfim. Essas primeiras universidades que surgem no contexto da escolástica, ou seja, no período medieval da nossa era, de certo modo, elas têm aí um pouco de influência dessa academia de Platão, né? De modo que se você estudar qualquer livro de história das universidades, você vai encontrar lá um capítulo citando a academia de Platão, né? Bom, porque de fato foi um marco. E aí depois, já de ter fundado essa escola que Platão vai receber vários alunos, inclusive Aristóteles vai estudar nessa escola, ah, Platão recebe então um convite agora de Dionísio II. Esse Dionísio II é filho de Dionísio I, aquele tirano lá que prendeu Platão. Não se sabe exatamente por que Platão aceitou novamente o convite, né? Alguns dizem que Platão tinha uma esperança de implantar em Siracusa o seu modelo político, o seu modelo de polis ideal. No livro da República, Platão vai falar sobre uma polis ideal. Polis em grego quer dizer cidade. Como seria essa cidade ideal? Aqui eu vou só fazer aqui um resumo. Platão idealizou uma cidade dividida em três classes, né? A classe dos guerreiros, que seria os homens responsáveis pela segurança da cidade. Geralmente o guerreiro tinha que ter um espírito, uma alma, né? É a expressão que Platão usa, uma alma iracunda, ou seja, pessoas que têm esse perfil. Isso segundo Platão, né? Segundo Platão. E, além da classe dos guerreiros, teria uma classe dos comerciantes e agricultores, que seriam responsáveis por manter financeiramente ali a cidade e também o mantimento, né? E uma terceira classe, que seria a classe dos governadores, né? Aqueles que iriam administrar a cidade. E aí surge a figura do rei filósofo. O rei filósofo seria a pessoa mais habilitada para governar a cidade por causa do seu conhecimento filosófico. E aí tem algumas especulações, né? Será que Platão tentou colocar em prática essa teoria da polis ideal? Será? É uma especulação, né? Porque até então essa teoria da polis ideal é apenas uma idealização, uma teoria, né? Uma teoria política. Não quer dizer que Platão chegou a fazer alguma cidade dessa forma, né? Mas aí levantaram essa hipótese. Teria Platão tentado implantar isso, essa teoria lá em Siracusa? Bom, não sabemos. O que sabemos é que logo depois Platão aceita então esse convite, talvez também por questões financeiras, não sabemos. E lá, novamente, ele vai se decepcionar com o filho de Dionísio I, né? No caso, com Dionísio II. E novamente é preso. Platão acaba preso por discordar de Dionísio II. E Platão, depois de algum tempo, acaba então Dionísio II manda então libertar Platão, né, já que ele estava ocupado com algumas guerras e deixou então Platão embora. Platão retorna pela segunda vez para Atenas e lá ele fica até a sua morte, né? E depois da sua morte, quem assume a academia não é Aristóteles, que seria, no caso, o aluno mais brilhante, mais capacitado para ocupar o lugar, né, de Platão ali na academia. Quem vai ocupar esse lugar é um sobrinho de Platão, né? Que agora me fugiu o nome, mas foi um sobrinho de Platão que assumiu a sua academia, né? Depois da morte de Platão. Bom, as obras de Platão. Como eu já comentei, Platão deixou cerca de 36 obras escritas. Essas obras foram organizadas em tetralogias, né?
Então, nós temos 9 tetralogias, né? Eutífron, Apologia de Sócrates, Crito e Fedro faz parte da primeira tetralogia. Depois tem a obra Crátilo, Teeteto, Sofista, Política, que é um livro que Platão vai falar também sobre esse assunto de política, Parmênides, e assim sucessivamente. Nós, então, temos aqui os 36 livros de Platão, que eu não vou citar todos, está aqui. Os mais importantes também, a República é citado aqui. E aí surgiu alguns problemas, né? O primeiro problema foi identificar a autenticidade desses escritos, né? Ao longo da tradição filosófica, houve essa dúvida. Será que Platão escreveu todos esses livros? Por que levantaram essa dúvida? Porque há diferenças da escrita, da forma de escrita. Alguns livros têm uma escrita diferente, uma forma de escrita diferente dos outros. Então, por essa razão, levantaram essa hipótese de que talvez esses livros tenham sido escritos por outras pessoas também, não somente por Platão. Bom, nisso aí então surgiu uma forma de dividir esses livros, né? Que eu já comentei também em outro momento, que alguns dividiram esses livros em 3 momentos. Os livros de juventude, que seriam aqueles livros que Platão escreveu ainda quando era bastante jovem e que ainda dependia das ideias de Sócrates. Então, nesses livros, o personagem principal é Sócrates. Platão não aparece nesses livros, ele apenas escreve ali sobre Sócrates dialogando com outras pessoas, né? Então, esses são os livros chamados livros de juventude. Aí depois vem os chamados livros de maturidade, que já são aqueles livros onde Platão começa a apresentar suas ideias, ainda dependente de Sócrates, mas já inaugurando alguma coisa nova, né? Apresentando suas ideias. E um terceiro grupo é os chamados livros de velhice, que já são aqueles livros no qual Platão apresenta suas ideias mesmo. Aí já Sócrates vai desaparecendo, vai minguando, né, a figura de Sócrates nesses últimos livros. Bom, então surge também um problema cronológico. O problema cronológico é saber em qual momento Platão escreveu esses livros, né? E aí não tem como a gente precisar. Mas tudo que a tradição e os estudiosos sabem é que o livro chamado As Leis foi o último livro escrito por Platão. E esses livros aqui, Teeteto, Parmênides, o Sofista, Política e assim por diante, esses livros, a forma da escrita é muito parecida com os livros da lei, os livros chamados As Leis. Por essa razão, os historiadores colocaram esses livros aqui como um grupo dos últimos livros que Platão escreveu, né? Além disso, também, os historiadores da filosofia, especialistas em Platão, eles chegaram à conclusão de que o livro A República e Fedro, e o livro também Banquete, foram escritos numa época na qual Platão já estava assim, na sua fase central, né? Assim, no seu estágio de bastante produção filosófica pessoal, né? Então, foi uma fase central da filosofia de Platão, essas obras aqui. E depois tem aquela fase da transição da juventude para a maturidade. Então, o livro de Gorgias é um livro aí dessa fase de transição, que marca muito aí um Platão saindo ali daquela dependência de Sócrates para já assumir algumas ideias, né? A chamada fase de maturidade. E no período de amadurecimento, que já é aquele Platão já totalmente já com ideias próprias, aí você tem essas obras aqui, Meno, Crátilo e Protágoras, que expressam muito bem esse período aí da fase de Platão, né? Por que eu estou destacando isso aqui? Porque assim, pessoal, a nossa construção intelectual, ela se dá de forma gradativa, né? Então é muito comum, você vai ver isso na vida de vários filósofos. No início, o filósofo ele é muito dependente de outros filósofos, ele praticamente é como se ele não tivesse ideias próprias. Mas aí no decorrer da vida, a pessoa vai assumindo autonomia intelectual. Isso vai acontecer na vida de vocês, vai acontecer na vida de todo estudante de filosofia. Isso é natural. Chega um momento que certos livros já não são mais suficientes para você. Você já acha aqueles livros ali insuficientes, não dão conta. Você precisa de algo mais profundo, né? E aí vai chegar um momento que você vai começar a selecionar os livros que você pretende ler. Você não vai perder tempo com qualquer livro, né? Então, no lugar de você perder tempo com um comentador é aquele um historiador, um filósofo, um professor de filosofia, que comenta sobre ou que escreve sobre a obra de algum clássico. Então vai chegar um momento que você não vai querer mais perder tempo lendo livros de comentadores, entende? Você vai querer ler logo na fonte, você vai querer ler logo o livro lá do clássico, né? Então, no lugar de ler livros comentando os livros de Platão, você vai querer logo ler o livro de Platão, você vai querer ir logo na fonte primária, entende? É isso. Isso é natural, vai acontecer com todo mundo. Enfim, vamos lá. As doutrinas não escritas. O que vem a ser essas doutrinas não escritas?
Como comentei no início, na introdução, essas doutrinas não escritas são aqueles ensinamentos que Platão ministrou na academia e que não foram escritos. Platão não quis escrever, né? Ele realmente não quis escrever. Então, são ensinamentos que só quem teve acesso foram os alunos de Platão. Aí você pode perguntar, tudo bem, professor, mas como é que a gente sabe disso? Porque esses ensinamentos, essas doutrinas, são citadas por Aristóteles, no livro lá, nos textos de Aristóteles. Aristóteles, inclusive, cita que Platão ministrou um curso intitulado Sobre o Bem. E o que vem a ser esse curso sobre o bem, né? Esse curso, segundo Aristóteles, discorria sobre realidades últimas e supremas, né? Lembra um pouco a metafísica, porque a metafísica de Aristóteles é o estudo, que Aristóteles não chama de metafísica, na verdade chama de filosofia primeira. Os estudos de metafísica, em linhas gerais, é o estudo das primeiras causas, dos primeiros princípios. Seria o estudo de tudo que existe antes das matérias e das ciências que foram surgindo depois, entende? Então, é a filosofia primeira. Enfim, isso a gente vai ver com mais detalhe quando chegar na parte do estudo sobre metafísica a partir de Aristóteles, né? Bom, e aqui nós temos um fragmento, uma citação de Platão, né, que é feita por Giovanni Reale, que é um historiador italiano, que no seu livro de História da Filosofia Antiga, ele cita aqui o que Platão falava sobre esses estudos sobre o bem, né? Então, Platão dizia o seguinte, abre aspas, o conhecimento dessas coisas não é de forma alguma transmissível como os outros conhecimentos. Então, primeiro passo aqui. Esse curso aqui sobre o bem, que é um exemplo, mas teve outros, Platão estava dizendo o seguinte, que é um tipo de conhecimento que não é transmissível como os outros conhecimentos, ou seja, ele está falando de algo aqui especial, né? Algo novo. Mas apenas após muitas discussões sobre tais coisas e após um período de vida em comum, quando de modo imprevisto, como luz que se acende de uma simples fagulha, esse conhecimento nasce na alma e de si mesmo se alimenta, né? Então, a gente pode deduzir aqui que Platão está falando de um conhecimento que é construído a partir de discussões, de diálogos, de debate, né? Ora, para você produzir conhecimento discutindo, debatendo, é preciso você fazer parte de alguma confraria. O que é confraria? É um grupo de estudo. Então, Platão está falando aqui de um tipo de conhecimento que só é possível com grupos de estudos. É quando você coloca o seu conhecimento à prova. Você elabora uma teoria, alguma coisa, e você apresenta para o grupo ali discorrer sobre aquilo, né? Para ver se a tua teoria vai fazer ou não sentido. Aí continua. Essas coisas são aprendidas necessariamente em conjunto, ou seja, em confraria, como é em conjunto que aprendemos o verdadeiro e o falso relativos à realidade no seu todo, após a aplicação total e após muito tempo, como afirmei no início. Pondo-se essas coisas em contato umas com as outras, ou seja, nomes e definições, visões e sensações, submetidos à prova em debates cordiais e avaliadas em discussões isentas de paixão, então resplandecerão de repente o conhecimento e a intuição intelectual para aquele que, nesse sentido, realizar o máximo esforço possível à capacidade humana. Ou seja, em linhas gerais, Platão está falando o seguinte aqui, que existe um tipo de conhecimento que só é possível a partir de uma confraria. Ou seja, o filósofo, para produzir um certo tipo de conhecimento, ele precisa colocar esse conhecimento à prova. Como é que ele vai colocar à prova? Debatendo com outros filósofos, com outros pensadores. Seria grupos de estudos. Aqui só um exemplo, né? Imagine aí que você decidiu criar um grupo de estudo e você colocou como tema do próximo encontro a leitura de um capítulo de um livro. Aí vocês vão discutir aquele capítulo daquele livro. Então isso é confraria, isso é debater ideias, né? Observe que ele está falando aqui que submetidos à prova em debates cordiais, né? Debates amigáveis, e avaliados em discussões isentas de paixão, ou seja, não é um querendo vencer o outro, mas sim encontrar a verdade, alcançar a verdade. Então, o filósofo, segundo Platão, seria como um tipo de brasa, né? Se você retira a brasa do fogo, essa brasa se apaga. Então, o filósofo é aquele que precisa de uma confraria. Se você se retira da confraria, do grupo, você vai se apagando. É isso que Platão está querendo dizer. Tem certos tipos de conhecimento que você precisa da confraria, do grupo.
E aí me faz lembrar aqui de um assunto bastante importante que está muito em voga hoje em dia, que é o autodidatismo. Pessoal, eu sei que tem certas áreas do conhecimento que a gente pode aprender de forma autodidata, estudando em casa sozinho. Mas tem mas há outros tipos de conhecimento, e a filosofia é uma delas, que você precisa de uma confraria, você precisa participar de algum grupo para debater. Isso acontece no mundo acadêmico, né? Quando você está na graduação, vocês vão fazer a graduação no futuro, vocês vão ver, vocês vão ter que fazer uma monografia no final e apresentar aquela monografia, que é o resultado da tua pesquisa ali durante aqueles anos. Tu vai colocar teu pensamento à prova, uma banca vai te examinar, vai te avaliar, vai te fazer perguntas, vai te colocar contra a parede. A mesma coisa acontece no mestrado, quando tu faz lá a tua dissertação sobre algum assunto, tu vai apresentar essa dissertação, vai ser colocada à prova. O pessoal vai questionar, vai te fazer perguntas. E a mesma coisa com a tese. Você, no doutorado, né, você vai apresentar uma tese para uma banca vai te examinar ali a tua tese e vai te fazer perguntas. Então isso é confraria. Então o filósofo precisa de grupos, precisa estudar, precisa debater. O autodidatismo nem sempre funciona na filosofia, né? Por isso que eu, particularmente, tenho um sério problema quando eu vejo alguém falando assim, não, eu publicou um livro sobre determinado assunto, mas não colocou aquele livro à prova, não colocou aquele livro para ser examinado por outras pessoas que estudam aquele assunto. Porque assim, gente, quando você escreve algum assunto e você passa para um colega ler aquele assunto, e digamos que o teu colega fez ali algumas observações, aquilo ali não vai te diminuir, não é isso. A questão é melhorar as ideias. E essas melhoras só acontecem conversando, trocando ideias, né? Então é isso. Então o filósofo precisa dessa confraria. Então, para resumir, as doutrinas não escritas seriam as aulas que Platão ministrou e que não foram escritas e que a gente só ficou sabendo através dos seus alunos, como é o caso de Aristóteles. Bom, por último, para a gente encerrar, surgiu na história da filosofia um debate, uma dúvida sobre onde termina Sócrates e onde começa Platão, né? E aí a gente pode identificar o seguinte, que os diálogos de Platão, na verdade, são marcados por jogos de perguntas e respostas, e era o que Sócrates fazia com seus interlocutores, né? Sócrates, através do método chamado maiêutica, fazia perguntas. O primeiro passo ele usava a ironia. A ironia era, na verdade, fazer perguntas com o objetivo de levar o seu interlocutor a cair em si de que ele não sabia o que pensava saber. E depois vinha um segundo processo, se assim o interlocutor quisesse manter ali a conversa, continuar a conversa. E esse segundo processo a gente chama de maiêutica, que é onde Sócrates, através de perguntas, levava o interlocutor a parir ideias, né? A chegar a melhorar as ideias. Era isso. Bom, o diálogo socrático acabou virando um tipo de gênero literário, né? Que até então era desconhecido. Quer dizer, textos escritos em formas de diálogo, como é o caso dos diálogos de Platão, é um gênero novo. Não era comum esse tipo de gênero. Ali, Platão escrevendo diálogos de Sócrates com outras pessoas. Bom, quando a gente começa a ler esses diálogos, a gente percebe ali que tem a figura de Sócrates, os interlocutores, que são as pessoas que Sócrates conversa, e aí a gente acaba também, enquanto leitor, participando dessas conversas, né? Porque a gente, a todo momento que você começa a ler aqueles diálogos, você vai fazendo perguntas para o texto. Você vai, ao mesmo tempo, tentando entender também o texto, né? Então, isso também acontece. Bom, de pessoa histórica a personagem da ação dialógica, né? No caso aqui, Sócrates, nos diálogos de Platão, não é somente uma pessoa histórica, ela passa também a ser um personagem ali que está agindo, que está participando. Então não é só uma figura histórica, mas também ali um filósofo. Então, nos diálogos de Platão, importa antes não conhecer os detalhes da vida de Sócrates, o Sócrates histórico, mas sim a filosofia de Sócrates, né? Bom, existe também uma transposição do plano histórico para o plano teórico, exatamente. Novamente, os diálogos de Platão não são fontes históricas, necessariamente falando. Platão não era um historiador. Então, ali a gente tem que entender, na verdade, buscar nos textos de Platão é a filosofia ali de Sócrates, e não detalhes históricos, né, do Sócrates histórico. Bom, o Sócrates dos diálogos, na realidade, é Platão. Bom, o que significa isso? É que chega um momento nos diálogos de Platão que Platão passa a usar Sócrates para apresentar uma ideia que, na verdade, não é a ideia de Sócrates, é a ideia do próprio Platão. Isso vai acontecer nos livros de maturidade.
Ali é um Sócrates que está sendo usado por Platão, entende? Então, o Sócrates de boa parte desses diálogos é Platão, na verdade. É Platão ali usando Sócrates para apresentar uma ideia. Né? Não é Sócrates, não é, aquilo dali não é de Sócrates. Você começa a perceber, isso vai acontecer nos livros de maturidade, onde a figura de Sócrates ali, Platão começa a apresentar suas ideias usando a boca de Sócrates. Então, até hoje tem esse problema, né? Onde termina Sócrates, onde começa Platão. Né? Não é fácil, né, de identificar isso. E aí a gente pode levantar várias perguntas. Por que Platão fazia isso? Será que é porque ele temia não ser aceito as suas ideias, pelo fato de ser apenas ali um jovem iniciante, né? E por essa razão ele dizia que foi Sócrates que falou tal coisa, talvez porque o povo desse mais credibilidade sabendo que aquilo ali foi Sócrates. A gente pode aqui especular algumas coisas, né? Não sabemos, mas pode ser, por que não? Talvez Platão não tivesse segurança suficiente de dizer, não, vou escrever algo e dizer que fui eu ali. Talvez ele achasse que as pessoas não fossem dar tanta atenção e por essa razão usava Sócrates. Então podemos levantar essa especulação. Né? Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. Até a próxima, então. A próxima semana a gente continua com esse assunto. Aí vamos falar mais sobre a filosofia de Sócrates. Ou de Sócrates, não, de Platão. Um abraço, pessoal. Até mais.